VX84, nos trilhos da história. Hoje vamos mostrar a casa do engenheiro-chefe da EFON, atual sede do IFAM, em São João del Rei. A atual sede do escritório técnico do IFAM, importante exemplar da arquitetura eclética, foi construído por volta do final do século XIX. Pertenceu à Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas, que o adquiriu em 1898. Vale citar que essa companhia foi criada por iniciativa dos moradores, que, em 1873, por meio da venda de ações, formaram seu capital. Com a implantação da estrada de ferro, novas formas de construir chegaram até a cidade. As novidades se refletem na plantação urbana da edificação, com acesso na lateral do imóvel, em consequência dos afastamentos laterais, e ainda nas técnicas construtivas. José Luiz foi engenheiro da EFON de 1965 a 1980. Era o único engenheiro da EFON na região, e seu veículo principal de trabalho era o Autolinha. José veio falecer em 1980. Este é o Alexandre Amarante, filho do engenheiro Luiz Novaes Amarante. Ele cedeu as fotos internas da casa e contou alguns relatos de como era a residência. A nova implementação propiciou o esquema de cobertura composto por telhado de duas águas, com cumeira perpendicular à rua, originando uma das principais características dos exemplares arquitetônicos, conhecido como chalés, e seus rebuscados lambrequins. Por volta de 1930, o imóvel passou por uma transformação, quando surgiu a atual fachada, com platibanda frontal. Assim, sua arquitetura conta com a história de variadas épocas através da forma de ocupação do lote, das soluções e técnicas utilizadas. Constitui importante testemunho na preservação das características arquitetônicas e urbanísticas da cidade. Essa fonte ela possuía um relógio de sol ao centro, de mármore e com o ponteiro de aço inoxidável. Ao lado, nas laterais, você perceba que você tem dois suportes de esguichos. Esses esguichos, um era sincronizado para um lado, o outro para o outro lado. A gente pode dizer que, só um momento, sentido horário e o outro anti-horário. Eles faziam assim, bailar o jato d'água, era muito bonito, tá? Além do relógio do sol, que era de mármore, sensacional, espetacular. Tinha uma grade, né, de proteção para que nenhuma criança subisse ou caísse dentro da fonte, principalmente eu, que era o mais novo na época, que foi o caçula, meu pai mandou colocar uma grade, tá? Essa casa sendo da rede, nós tínhamos o contínuo que é um zelador que era também fornecido, digamos assim, colocado, ele era designado pela Rede Ferroviária Federal e a EFON, e era na época o seu Valdemar ou o seu Benedito, quando o outro tirava férias, tá? Vamos continuar. As janelas e portas são de pinos italianos, tá? Todas janelas e portas, impressionante. Os bancos do Caramanchão, eles são antigos, não sei se reformados. Pra você ter uma ideia, meu pai fez uma coisa muito bacana, ele colocou mãos francesas com suporte para plantas, como se fossem samambaias. Voltando ao interior da casa. O assoalho foi refeito pelo pessoal do IFAM, os móveis são todos da rede ferroviária,
lá do escritório, não da casa, evidentemente, que os móveis da casa era privado da própria família do engenheiro. Essa parede fabulosa foi pintada à mão em estilo português, uma coisa maravilhosa, com esses vasos floridos aí, com essas coisas maravilhosas. E uma vez algum, digamos assim, algum cidadão desconectado com a história, com o valor histórico e com o valor de patrimônio, ele pintou essa parede de branco. Logo quando nós saímos de Belo Horizonte, em agosto, desculpa, saímos de São João del Rei, rumo a Belo Horizonte, em 8 de agosto de 1980. O que aconteceu? O cara pintou essa parede de branco, deu um processo, gerou um processo. Você tem os rodapés, e o que aconteceu? Eles tiveram que refazer, restaurar para aparecer novamente essa pintura maravilhosa que é a sala de entrada da casa. A sala de entrada da casa, toda pintada à mão, de cima e embaixo. E mais essa parte dessa fachada aqui, ó, superior, que ela fica, ela pega de todo o quadrante do próximo ao teto. Nesse ponto aí já era o famoso escritório do meu pai, que era o escritório particular do engenheiro da rede, que ele conduzia algumas coisas que ele não tinha tempo de fazer no próprio escritório da rede, com o pessoal da rede. Ele tinha que fazer algumas anotações em casa e ele fazia algumas planilhas em casa, voltadas para horários da malha e questão de cargas e passageiros. Então ele tinha todo um organograma e cronograma dos fatos que viriam a seguir sistematicamente. No escritório da rede, eram mais ou menos de 12 a 14 funcionários, tá? Sendo o papai o engenheiro-chefe, né? Um engenheiro-chefe residente com o escritório dele, e os outros um escritório comum, amplo, com várias mesas para despachos e a parte voltada para escriturário, né? O escriturário, cópias e algumas anotações e outras diligências. O corredor da casa muito extenso, muito amplo, e esse corredor consta com essas telhas que são realmente da época. Essas telhas, eu não sei se elas são francesas ou belgas, você tem que examinar isso direito, mas essas telhas são da casa mesmo, tá? As Marcelle parece que são francesas, algumas delas. E tem aquelas outras, né? As chamadas antigas nas coxas, tem alguma delas também que fazia parte também da casa. Esse corredor e essas portas duplas continuam sendo do patrimônio, as portas duplas com vitrais, né? Você tinha vitrais nas repartições dessas portas. Um fato assim marcante para mim, papai foi velado nessa casa, tá? O caixão dele, o velório dele foi feito nessa casa, justamente naquela entrada da porta, na, na sala de visita, aquela que tem a pintura extraordinária. Ali ficou o corpo do meu pai velado. Foi o último engenheiro que ele foi velado lá, tá? Outra coisa, o pé direito da casa é extraordinário, o pé direito imenso. Nós tínhamos escadas especiais para troca de lâmpadas e manutenção do forro, assim também. Você já imaginou, tá, um pé direito desse aí e o tamanho dessas janelas. Essas janelas são absurdas, parecem portas, né? A garagem, na época, ela tinha a parte coberta, que cabia 2 carros, e a parte descoberta, que cabia 3 carros. A parte do quintal, que é a parte onde está o arquivo lá, que foi construído tipo uma edificação, eu acho, sem brincadeira, rudimentar, deve ser funcional, evidentemente, mas guarda o arquivo, né, do IFAM. Essa parte que lá no fundo, lá era o famoso, vou continuar, lá nós tínhamos o pomar, nós tínhamos a horta, nós tínhamos o quarador de roupas, nós tínhamos brinquedos
que meu pai mandou, juntamente com o antigo engenheiro, o anterior a ele, o doutor Antônio Bolcheville, ele também, o papai preservou o suporte dos balanços para crianças, mas assim, sensacional. Isso você tinha também bananeira, pitangueira, você tinha uma horta espetacular, 2 tanques e depósito de lenhas. Por que depósito de lenhas? Porque o depósito de lenha, ele tinha, ele tinha em seu a sua parte voltada para a acomodação das lenhas, porque ele abastecia o fogão original da Baldwin, que desapareceu também, assim como os lustres belgas da sala, que foram substituídos por outros lustres. Esse suporte, esse fogão, ele tinha serpentina. Quando você colocava a lenha nele, as tubulações de cobre faziam com que a banheira do banheiro da parte de banho ficasse com água quente. Era uma coisa extraordinária. E esse grande acervo aí digamos, de móveis, das mobílias, ele fazia parte dos vários pontos da estação. Vários pontos da estação, que eu digo, a Estação Ferroviária Central, que era aqui em São João del Rei, e de algumas outras também, que algumas viriam de onde já foram desativadas, né? E foram realmente vieram para a nova sede aqui do IFAM, que era a antiga casa do engenheiro-chefe, né? Móveis que vieram de Aureliano Mourão, móveis que vieram de Antônio Carlos, móveis que vieram de Nazareno, móveis que vieram de Barroso, tá? E você tem aí realmente a parte das paredes que são muito bonitas, os vestígios arquitetônico e interior muito, muito, muito bom e tem que ser preservado, sim, que foi uma época excelente, muito boa. E não era apenas o trem turístico São João del Rei Tiradentes, Tiradentes São João del Rei. Eram várias cidades, a verdade é essa. A malha era extensa, Campolide, São João del Rei, Barroso, Antônio Carlos, Aureliano Mourão, Ibituruna, Itutinga, Nazareno, Prados, Barroso, e eu viajava muitas vezes com o papai através do automóvel de linha, para ele fazer as visitas técnicas e fazer também algumas averiguações, porque aconteciam acidentes férreos também, tá? Essa copa e cozinha, ela era fantástica, não só pelo tamanho, né? Você tinha os 2 banheiros aí, que é da época do papai, que é da nossa época, mas era espetacular, espetacular porque pelo tamanho e pelas mesas que tínhamos na casa, realmente era uma cozinha muito grande e justamente a saída ali. Aí você está seguindo um panfleto aí, um folder, esse folder da estação Chagas Dória. Interessante que nesse folder nós tínhamos o papai tinha o seu Manuel, da rede, que era um ferroviário espetacular, que era o chefe dessa estação. Ele morava com a família dele nessa estação e ele tinha a questão toda voltada para delimitar, né, o horário e através de telégrafo informar, né, toda a malha da saída e chegada das composições férreas.
Essa casa, em época de carnaval, de Semana Santa, nós recebíamos visitas, parentes. Nós chegamos a contar uma vez. Ficaram 42 pessoas na casa na época do carnaval. É um negócio que ela tinha espaço, né? E a gente tinha que deslocar o pessoal e colocar a turma lá para dormir em colchão. Mas a cozinha, meu pai adorava receber as pessoas. E você tinha, além disso, você tinha um quintal maravilhoso. Essa parte do fundo da casa aí, ó, ela foi modificada, porque você tinha ali na parte baixa do banheiro, você tinha um porta-roupa suja, que você jogava, você abria uma portinhola, jogava roupa suja, onde o pessoal da lavanderia já pegava na parte por trás da casa, entendeu? Porque lavava-se no tanque, né, as roupas. A parte moderna, essa parte moderna aí, no fundo, que ocupou o quintal e ocupou é, a parte da horta do quintal e do pomar, ela não estava na época, tá? Nem na época que essa casa pertenceu à ENCO, a Associação dos Engenheiros da Companhia, da rede. Nem dessa época tinha isso. O caramanchão original, ele sofreu corrosão em virtude dos carunchos e dos cupins. E esse caramanchão meu pai desenhou no modelo do anterior, que era de madeira, evidentemente, e mandou construir, fabricá-lo na oficina da rede ferroviária, que fica no próprio pátio da EFON, aqui em São João del Rei. O jardim era imensamente florido, com flores ornamentais sensacionais. Por exemplo, várias espadas de São Jorge, várias damas da noite, várias margaridas, muitos tipos de plantas assim, eram bem melhores do que está aí hoje, tá? Vamos falar do caramanchão agora.